Bom dia, meus amigos e minhas amigas deste meu canal no YouTube. O assunto do dia é os trens e os bondes de Belo Horizonte. Hoje é sábado, e sendo sábado, é dia de se contar histórias, dia de se contar casos e causos vivenciados e presenciados por mim, de tempos passados, de tempos que não voltam mais. Pouca gente deve se lembrar, só mesmo aqueles sobreviventes dos anos 50, 60, que ainda estão por aí, apesar de tudo, apesar de todos, apesar do governo e da pandemia, esses sobreviventes, homens e mulheres, sabem muito bem que tempos atrás, não muito distante, no Brasil havia trens de passageiros, bondes e trólebus. Ligando Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, tinha o trem de prata, e para São Paulo havia o trem de ouro, que saía toda noite, como este que restou, que agora faz Belo Horizonte e Vitória. Em Belo Horizonte, onde o transporte coletivo é um desastre, até o início da década de 60, havia ônibus e várias linhas de bondes que circulavam pela cidade. O bonde era o transporte preferido pela população e o que tinha o preço mais barato. E na maioria das vezes, a gente nem pagava. Era só pular do bonde andando e trocar de lugar. Naquele tempo, havia o bonde de Santa Teresa, o bonde de Santa Efigênia, o bonde da Pampulha, que se chamava Zoológico, o da Gameleira, o que fazia o bairro Santo Antônio, havia o bonde da linha Cachoeirinha, do Padre Eustáquio, do Senhor Bom Jesus e da cidade Osanã. Infelizmente, em 1963, foi extinto definitivamente o sistema de bondes na capital. Os bondes foram vendidos para São Paulo e para Recife. Logo depois chegaram os trólebus, grandes ônibus elétricos ligados por um cabo à rede de energia suspensa. No lugar dos bondes, eles criaram algumas linhas, como o de Santa Teresa até no centro, e do Santo Antônio, que era do centro ao bairro Santo Antônio. Mas logo depois foi tudo abandonado e chegaram os ônibus que estão aí até hoje. Por onde circula hoje a única linha de metrô de Belo Horizonte, que mais parece uma linha de trem, nesse trecho havia trens de passageiros que faziam a ligação da capital com cidades vizinhas como Sete Lagoas, Divinópolis, Betim, Brumadinho, Barbacena, Conselheiro Lafayette, Nova Lima, Sabará, Pedro Leopoldo e tantas outras cidades pequenas que ficavam em volta. Todos os trens de passageiros, chamados de trens suburbanos, se encontravam e faziam parada e mudança de ramal na Estação Ferroviária Central, que pertencia à Rede Ferroviária Federal. Quando eu ainda era adolescente, lá no bairro da Pompeia, em Belo Horizonte, a gente juntava uma turma e nos finais de semana, quase sempre nos sábados, a gente ia de trem para Sabará, ora para alugar pés de jabuticaba, ou então para ir aos bailes no Clube Cravo Vermelho, dançar e arranjar namoradas. Naqueles tempos, era muito comum a gente que era jovem ir de trem em várias cidades do interior de Minas e às vezes ia até de ônibus arranjar namoradas. Era um bate-volta. Como éramos da cidade, da capital, a facilidade de arranjar namorada, de namorar a filha do prefeito, ou então a garota mais bela da cidade,
era muito fácil. E se tivesse uma boa conversa e inspirasse confiança, a gente ganhava logo a aceitação dos pais da moça e namorava dentro de casa. Namorar naquele tempo precisava de consentimento dos pais da moça, viu? Uma vez por ano, também era tradição e quase uma obrigação as moças solteiras de Belo Horizonte e das cidades vizinhas irem ao distrito de Roças Grandes, próximo de Sabará, para fazerem promessas e pedir a Santo Antônio que arranjasse um casamento para elas. E quando o santo atendia o pedido de casamento, era necessário a moça, já casada, voltar a Roças Grandes com o marido por muitos anos para agradecer. A cidade ficava cheia e os negócios prosperavam. Isto são histórias, são casos e causos de tempos inocentes, tempos muito bons, tempos que não voltam mais. Tenha um bom dia e muito obrigado.